com a ajuda de Deus, porque Deus é quem nos usa conforme a sua soberana vontade. É por amor. Ouçam por amor, orando com humildade, pedindo a Deus que lhes mostre através do seu Santo Espírito o que está ocorrendo à nossa volta. Os últimos dias tiveram início a partir da ressurreição do Senhor Jesus. Ele nos deixou muitos detalhes a respeito desses tempos. Sabemos que somos seres imperfeitos, sujeitos a toda sorte de enganos e equívocos. Não podemos ter absoluta certeza de que, ultrapassada a fronteira desta vida, sabermos o que encontraremos. Portanto, só há um meio de sabermos o que encontraremos. É verificar que nenhuma só profecia de Jesus Cristo deixou de ser cumprida quando chegou ao seu tempo de cumprimento. Muito pouco falta, e entre esse muito pouco está o arrebatamento. Não poderia jamais deixar de ser cumprido, não é mesmo? Mas aqueles que não conhecem nada das Escrituras, nada das profecias e de seu cumprimento, apenas deixaram a vida os levar, ou filosofias humanas ditadas por inteligências sobre-humanas do mal, e não se apercebem, apesar da enxurrada, né, de sinais que se intensificam a cada dia. Portanto, confessemos a Deus que fizemos tudo conforme nossos sentimentos, que nosso coração, conforme Deus nos ensina em sua palavra, é a nossa parte mais enganosa. Portanto, não podemos confiar em nossas emoções. Peçamos a Ele que nos ajude, que tenha misericórdia de nós e nos confessemos pecadores, isto é, agentes contrários à sua vontade. Peçamos a Ele ajuda e Ele, que é fiel, não é homem para mentir, nos perdoará e nos ajudará, conforme sua palavra, dando-nos a Jesus. Nada mais temos que fazer, forçar nossa mente, qualquer recurso pessoal, raciocínio ou qualquer coisa para conseguirmos ver tudo com os olhos desvendados. Isto somente é possível pela ação do próprio Deus e o Espírito Santo, que é Ele próprio. Ele nos transformará e nos mostrará o sabor da paz e liberdade. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, ao pedirmos ajuda a Deus, Ele é fiel. Não é homem para mentir, nos perdoará e nos ajudará conforme a sua palavra, dando-nos a Jesus. Nada mais temos a fazer, ou seja, qualquer recurso pessoal, ou forçar nossa mente, ou qualquer raciocínio, para que a nossa visão seja aberta, para ver tudo com os olhos desvendados. Isso somente é possível pela ação do próprio Deus. O Espírito Santo, Ele nos transformará, e Ele é encaminhado por Jesus Cristo, o Espírito Santo, e nos mostrará o sabor da paz e liberdade. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu vou ler alguns versículos, porque a palavra de Deus é apta para corrigir, redarguir, orientar, ela é para separar juntas e medulas, alma e espírito, para demonstrar e para ensinar. O pregador, ele no máximo, com uma boa dialética, ele poderia convencer. Não, nós somos humildes semeadores e o solo sobre o qual cairá a semente da palavra, só o Pai pode separar. Então vamos ler Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Em Apocalipse 19, 9, está escrito: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus.
Para identificar a grande meretriz, deve-se apenas pensar em um poder político e religioso? Seria apenas uma organização religiosa? Para poder desencaminhar todas as nações, ela, de fato, é o inteiro império mundial da religião falsa. Sua origem nos mistérios da Babilônia é evidenciada por terem as religiões em toda a terra muitas doutrinas e práticas babilônicas em comum. Babilônia, ou Babel, significando confusão, atingiu o apogeu, ou seja, o ponto máximo de grandeza no tempo de Nabucodonosor. Era um estado político-religioso com mais de 1000 templos e capelas. Seu sacerdócio exercia grande poder. Embora a Babilônia há muito tenha deixado de existir como potência mundial, a religiosa Babilônia, a grande, existe e, seguindo o modelo antigo, ela ainda procura influenciar e amoldar os assuntos políticos. Nas escrituras hebraicas, vê-se que Israel se prostituía quando se envolvia com a adoração falsa e quando, em vez de confiar em Jeová, se aliava com as nações. Está escrito em Jeremias capítulo 3, versículos 6, 8, 9. E em Ezequiel capítulo 16, versículos 28 a 30. Babilônia, a grande, também comete fornicação. De forma notória, ela tem feito tudo que lhe parece conveniente para obter influência e poder sobre os reis governantes da terra, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Igreja é a reunião do povo de Deus, é o homem convertido, lavado pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, e templo onde habita o Espírito Santo. O apóstolo João recebeu de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, seu anjo, que o notificou, o qual atestou a palavra de Deus e as 7 igrejas da Ásia, igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em Apocalipse 3:8, João escreveu: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja em Filadélfia, conforme João capítulo 3, versículo 10, escreveu: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Dirigindo-se à igreja em Laodiceia, disse o anjo do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No Apocalipse capítulo 3, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. No versículo 21 do capítulo 3 de João, lemos: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. No versículo 22 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta vida é uma passagem, todos sabemos que iremos, o que pode ocorrer a qualquer instante na vida de cada um.
Despertem do sono, não sejam como as virgens nécias. Como passar uma eternidade de sofrimento por uma vida que passa tão rapidamente, muitas vezes já no começo, ou surpreende as pessoas em qualquer idade. Aceitem ao menos que vocês não têm condições de ter uma garantia de que as coisas são como sentem ou veem. Claro que sua visão é apenas uma constatação da realidade do que narra a palavra de Deus. Sua visão somente pode ser aberta rendendo-se a Deus, e o único caminho é aceitando o sacrifício de Jesus e recebendo o Espírito Santo, o único capaz de torná-lo outra criatura, abrindo-lhe a visão e fazendo com que você reconheça a situação de extremo perigo na qual se encontra. Lembre-se, não é uma troca. Você só precisa admitir a possibilidade de estar errado e pedir com sinceridade. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nasce da carne é carne, disse Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer nascer do Espírito. João capítulo 3, versículo 6. E foi por meio desse Espírito que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo também providencia uma testemunha interna, uma certeza que afirma que somos cristãos, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo é quem nos ensina e nos capacita. Ele nos conduz à verdade da palavra de Deus. Ele ilumina a Bíblia para que sejamos capazes de entender e de aplicar as verdades registradas nela, conforme lemos em João capítulo 16, versículos 13 e 14. Ele nos dá poder e capacidade espiritual para testemunharmos, conforme está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai quando não sabemos por que motivo orar ou como orar, conforme Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. O Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11. A vida cristã somente é possível com o poder do Espírito Santo. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus realmente vive em vocês, conforme Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém, conforme 1 Coríntios capítulo 2. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. O cristão carnal é cristão, ele entregou sua vida a Jesus Cristo em algum momento, mas sua vida gira em torno dele mesmo e de suas necessidades. Ele talvez dê sinais de que é cristão, mas é provável que o trabalho do Espírito Santo esteja sendo suprimido por uma desobediência inconsciente ou pela falta de conhecimento do ministério do Espírito. O cristão espiritual confia no poder de Cristo para viver a vida cristã, enquanto o cristão carnal confia em si mesmo. Em Atos 7, versículo 48, está escrito: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Religião vem de religare, uma iniciativa humana para se religar a Deus. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, lemos: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura, conforme lemos
em Isaías 42:8. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, está escrito: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Quer ajuda? Clame ao Senhor, dizendo: Senhor, disseste em tua palavra, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe, e a quem bate abre-se-lhe-á. Em Lucas capítulo 17, versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Em Salmos 86, versículo 3, lemos: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Em Salmos 69:16 está escrito: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 17, no versículo 17, lemos: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui eu quero fazer uma pequena e modesta observação, que a sétima trombeta, da primeira sétima, é toda ela de anjos. Deus manda o anjo tocar. Mas após ressoar da trombeta de Deus, ele faz a separação. Certo? Então, Paulo de Tarso diz que não nos devemos impressionar por epístola, por carta ou por nada, como se a vinda de Jesus estivesse chegando, porque isso não ocorreria antes que ocorresse a apostasia. Nós já vemos a apostasia para todo lado, tem cerca de 10 mil religiões. Que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, através da internet já está sendo, e que fosse anunciado o Filho da perdição. Ninguém sabe o minuto, o segundo, o dia, nem a hora, só Jesus. O Filho do Homem, quando perguntado, não sabia, porque Deus não permite que sua natureza absolutamente divina interferisse na sua natureza absolutamente humana, onde ele veio para obedecer e se oferecer como muito sacrifício, pagando com o seu próprio sangue, cumprindo a lei por todos que nele creram. Então, está previsto o anúncio de um grande líder. Desse grande líder, se for ele vai iniciar a construção do terceiro templo, para que após alcance o meio das 70ª semana de Daniel, ele profane esse templo. Então tem que ter um templo para ser profanado, e Deus permite que esse terceiro templo seja reconstruído para que se cumpra a Escritura. Mas ele diz à igreja de Filadélfia, porque guardasse, porque ela era fraca, mas guardava a palavra de Deus, guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que nela habitam. Então, em relação à igreja de Laodiceia, ele diz que é bom que nós leamos e procuremos ficar firmes na palavra e guardar a palavra de Deus até o último momento, pois aquele que quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder sua vida por amor ao meu nome ganhará a vida eterna. E quem crê em Cristo já está salvo, não passará por juízo. Estamos na igreja morna, nessa Laodiceia. Se ela fosse ao menos fria ou quente, mas sendo morna, Deus está a ponto de vomitá-la. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, olhos para ver, veja, e coração para deixar o Senhor Jesus entrar, porque ele disse: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem ainda o seu coração e não fizerem como aqueles que, após a abertura dos selos consecutivos, em lugar de se arrepender dos seus pecados, rangiam os dentes e mais blasfemavam contra Deus, porque o mistério do erro já estava agindo, e ele vem agindo desde os últimos tempos que se iniciaram com a ressurreição de Jesus Cristo.
Então, esses que escolherem as trevas, esses optaram pelas trevas, esses receberão o que optaram. Porque Deus não tem prazer na condenação do ímpio, antes que ele chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Mas Deus dá o direito a cada um de escolher, só Ele sabe onde a semente que nós ora semeamos, sobre qual solo vai cair. E só Ele pode julgar a cada um de acordo com os frutos que produzir. E Ele afirma que nem um só a letra, o traço de letra, passará da sua lei a que tudo se cumpra. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.